Começa agora o BTcast. Teologia é nosso esporte. Muito bem. Começa mais um BTcast de número 340. Eu sou o Rodrigo Bibo e às vezes eu sou um crente Nutella. Meus amigos, estamos aqui para mais um episódio, olha aí, o de número 340. E vocês vão ouvir uma entrevista que eu fiz com o Marco Cruz, ele que trabalha na organização Portas Abertas, uma instituição que lida, que auxilia, que trabalha com a igreja perseguida pelo mundo. E sério, gente, ouça aí, porque foi um papo extremamente edificante, desafiador, encorajador, revelador. Enfim, vou deixar vocês com este episódio, mas antes, os recados paroquiais. E não pula o recado paroquial, né, irmão? Ele que paga as contas, então não pula. Prestigia aí, por favor, vamos lá. Os recados paroquiais essa semana, como vocês sabem, o Bibotalk está comemorando 9 anos de atividade nas internets e a gente sempre gosta, nos aniversários, de propiciar um sorteio significativo na vida dos nossos ouvintes. Já sorteamos várias coisas legais aqui e hoje, para comemorar esses 9 anos, vou sortear mais uma coisa legal aqui para vocês. A Escola Convergência está com um curso muito legal, gente, Escola para Pregadores. Olha só que bacana, você vai fazer um curso totalmente online, totalmente grátis, free, sem custo algum, se você, claro, for o sorteado aqui neste nosso sorteio de comemoração de 9 anos. Galera, a Escola Convergência é uma escola que nós temos muita confiança nos seus professores, nos seus diretores. A Carol Bazo, que é integrante aqui do Bibotalk, ela é uma das diretoras aí, coordenadoras da Escola Convergência, então são pessoas de extrema confiança. E eles estão com um curso aí de, acho que é 1 ano, se não me falha a memória, que quer preparar pessoas para apresentar as Escrituras. E olha só, o nome é Escola de Pregadores, mas não pense você que não prega não possa fazer o curso. Bíblia, eu não tenho vontade de ser um pregador, assim, de ir lá e dar uma palavra na igreja. Meu amigo, você pode, e na verdade deveria, ser um pregador no seu dia a dia. E essa Escola para Pregadores, ela contempla também essa necessidade. Apresentar ao cristão, você aluno que fizer a Escola de Pregadores, um panorama bíblico, como interpretar a Bíblia, como expor com clareza as Escrituras. Então, essa Escola de Pregadores, ela vai muito além de preparar você para o púlpito, o que é uma coisa muito urgente nos nossos dias. Mas a Escola de Pregadores, oferecida pela Escola Convergência, ela quer, na verdade, preparar o cristão para apresentar com clareza as boas novas. Então, olha só, se você quer estudar gratuitamente nessa Escola para Pregadores, preencha o link que está aqui na descrição deste podcast, participe aí da nossa promoção. Beleza, gente? É um sorteio que nós estamos fazendo em parceria com a Escola Convergência. E olha só, o sorteado, além de ganhar acesso sem custo algum e acesso total ao curso, ele vai ganhar também o lançamento da Thomas Nelson Brasil, que é o livro História da Pregação, volume 1 e o volume 2. É mesmo, volume 1 e o volume 2. Um grande lançamento aí da Thomas Nelson Brasil, que vai fazer aí, gente, um pente fino, um apanhado de todos os grandes pregadores da história do cristianismo. Vão falar aí um pouco da sua pregação, do seu contexto histórico. Cara, uma baita obra que mescla história da igreja, homilética, sociologia da religião, enfim, tem tanta coisa envolvida neste livro. Inclusive, a professora Carol Bazo já me disse que estes volumes 1 e o 2 serão utilizados por ela na ministração das aulas lá na Escola para Pregadores, beleza? Então olha só, gente, participa deste sorteio, porque o que a gente está sorteando é algo muito precioso, tá? Você ganha acesso integral ao curso e ainda vai ganhar este livrão aí, que está separado em 2 volumes, tá? A história da pregação. O link para você participar deste sorteio está aqui na descrição deste BTcast 340. E olha só, participa, hein? Participa porque a chance de você ganhar, ela existe, tá bom? É isso, gente. Deus abençoe todos vocês. Vamos para este papo com Portas Abertas que está uau!
Muito bem, gente, para entendermos um pouco mais este ministério que age em favor da igreja perseguida, eu estou aqui com Marco Cruz. Marco, seja muito bem-vindo ao BTcast. Oi, Bibo, olá, ouvintes, é sempre uma alegria muito grande estar aqui com vocês no Bibotalk. Obrigado pela oportunidade. Marco, quero começar com o básico aqui, porque... como eu te disse aqui na nossa reunião pré-gravação, muitas pessoas sabem que Portas Abertas lida com igreja perseguida e que tem o irmão André, que inclusive muitos acham que é brasileiro. Então eu queria pedir para você nos dar aí um panorama da história do Portas Abertas e, consequentemente, ao contar a história, você fala também da missão dessa organização. Tá, já, acho que é bom esclarecer para o ouvinte. A Portas Abertas ela foi fundada em 1955, na época por um jovem holandês, irmão André, quer dizer, ele não é brasileiro, é holandês. É que o nome, né? A gente confunde com o nome. O irmão André, poxa, olha aí, ó. Você quer saber o nome dele em holandês? Eu falo depois em off, tá? Por quê? Brother Andrew, porque é difícil de pronunciar. Ah, entendi, tá? ok. Então, um jovem holandês que, seguindo um chamado do Senhor, ele foi participar de uma conferência do Partido Comunista na Polônia. Na época, havia cortina de ferro, os países comunistas, o comunismo era o maior movimento, ideologia opressora aos cristãos, e ele foi participar de um encontro, ele ficou curioso, né, como é que milhões de pessoas se unem em torno de uma ideologia. Ele queria ir lá ver como é que era, também ter contato com a igreja, e ele escreveu uma carta para a organização, tal, sabendo que era comunista. Ele pediu autorização para participar, e ele disse que ia se comportar como um cristão, né? E ele foi aceito. Então ele chegando lá, eu vou resumir mais ou menos a história, tá? Chegando lá, e não sei se você teve a oportunidade de ir ao país comunista, eu já vivi num país comunista, e eles fazem toda aquela propaganda, tem o pessoal te leva naquele roteiro marcado, e o irmão André, então, tudo organizado, aquela questão, né, disciplina e socialismo, comunismo e tal, e ele conseguiu sair da rota normal. O irmão André sempre foi um subversivo, então sai do caminho natural e normal. Saindo disso, ele teve um encontro com cristãos perseguidos. Ele falou que ele queria ter um encontro com cristãos perseguidos. Chegando lá, e resumindo também o encontro, ele encontrou cristão e viu que os cristãos não tinham bíblias, e teve uma oportunidade de pregar lá e tal, e aí ele falou com os cristãos: o que vocês precisam? Ele falou: primeiro, não se esqueça da gente, a sua presença vale mais do que 10 sermões. Eles se sentiam isolados, esquecidos até por Deus, né? E ele reparou: olha, aqui não tem bíblias, tal, o pessoal não tem o costume de trazer bíblia para a igreja. Ele falou: a gente não tem bíblias, o governo controla, então nós não temos bíblia suficiente para os cristãos, então não se esqueça da gente, ore por nós, e o que eu posso fazer? Traga bíblias. Ele voltou para Holanda e acabou ganhando fusquinha e tal, e ele começou a fazer viagens de contrabando de bíblias para os países do leste europeu. Olha aí, mano, você fala que é irmão André e o cara anda de Fusca, brasileiro, velho, olha aí. Pois é, Volkswagen. Ele ganhou um fusquinha azul, e é muito interessante que ele começou informalmente esse chamado dele. Ele fez uma oração: Senhor, mostra-me o caminho que eu seguirei. Então veio Apocalipse 3:2, esteja atento, fortaleça o que resta, que estava para morrer. Então, baseado na oração, chamado, obediência, palavra de Deus. Então ele começou os contrabando, encheu o fusquinha de bíblias, e ele voltou para os países da cortina de ferro, e na fronteira dos países, até hoje tem um controle rigoroso. Já fiquei preso uma hora na fronteira da Polônia com a Alemanha, só esperando. Olha aí. E eles faziam investigação, e assim, revistavam o carro, demorava 1 hora para cada carro, e o carro dele cheio de bíblias proibidas, e ele fez a famosa oração do contrabandista. Você conhece, Bíblia? Não. Então, a oração do contrabandista: Senhor, você esteve na terra e fez os cegos enxergarem. Agora faça com os que vêm ficarem cegos, precisa ser agora, senão eles vão me pegar. Caraca, mano, é verdade essa história, eu lembrei dessa história aí. Eles não pegaram as bíblias, e aí começou um chamado de Deus para um homem, na época um jovem. Pô, eles enxergaram. Agora eu vou te dizer assim, ó, eu ouvi uma história, ou eu posso estar confundindo aqui, ou eu posso ter visto numa série de televisão, não sei, mas não é nessa história do irmão André que eles enxergam repolhos no carro? Olha, já não enxergaram. Eu já contrabandeei também bíblias, e isso acontece. Sério, cara? Oh, meu Deus. E você, crente, contrabandeando o iPhone dos Estados Unidos, que vergonha. O programa vai ficar gravado, né? Então, agora já foi. A Bíblia disse, né? Aí eu vou fazer um parênteses sobre hierarquia. Já me perguntaram na igreja: poxa, vocês fazem ilegalidades no país, o país diz que é proibido. A palavra de Deus, a hierarquia, né?
na lei. A Bíblia diz, ide pregar o evangelho. Eu não vou pregar o evangelho, então eu vou obedecer a Deus. E se a lei do país fala que não pode entrar, então a gente vai contrabandear. Então ele fez orações, Bíblias não foram vistas, já viram hortaliça, já viram banana. E começou esse movimento, que é um chamado do Senhor para uma pessoa, é um ministério, e hoje está organizado, e a gente atua hoje em mais de 60 países, 73 países, apoiando a igreja perseguida. Firmes no chamado que Deus deu para o irmão André. O irmão André continua vivo na Holanda. Tive o privilégio de me encontrar com ele algumas vezes, de ir à sua casa. Ele tem um espaço de oração, ora 2 horas por dia pelos cristãos perseguidos, tem os seus recortes, e esse ministério internacional, interdenominacional de apoio à igreja perseguida continua até hoje. Legal. Marco, só pro ouvinte saber, essa gravação foi um caos, assim, foi tudo em cima do laço e tal. Eu acabei até esquecendo de pedir pra você se apresentar. Quem é o Marco Cruz? Eu posso estar conversando com um cara aí, tipo, né, o irmão André aqui do Brasil e não tô sabendo, né? Mas fala um pouquinho, Marco, até me perdoa, né, acabei de chegar no escritório, foi um lapso aqui, me perdoa por isso, mas fala um pouquinho de você dentro dessa organização. Tá tranquilo, né? Eu sou o secretário-geral da Portas Abertas no Brasil e na América Latina, quer dizer, a pessoa à frente do trabalho aqui no Brasil e na América Latina, em países em que há liberdade, onde o nosso papel, o papel da Portas Abertas é primeiro informar o cristão. Existe uma igreja perseguida, pasmem, no dia de hoje mais de 260 milhões de cristãos são perseguidos, enfrentam hostilidade como resultado da identificação deles com Cristo. O crime deles é ser cristão e ter sua fé descoberta. Então, nosso trabalho aqui é de informação, mobilização, movimentar os cristãos em oração. Primeiro pedido do cristão perseguido para o cristão livre, como é o caso do Brasil e muitos países da América Latina, é que orem por mim. A oração pode chegar onde a gente não pode chegar. E também mobilizando pessoas para contribuir financeiramente para apoiar os projetos da Portas Abertas no Brasil. Né? Legal. Ô Marco, o que caracteriza, né, acho que você já deu a deixa, mas eu queria que você explorasse um pouco mais, o que caracteriza uma igreja perseguida? Como é que ela entra, digamos, vocês têm uma lista, né, dos países e lugares mais perseguidos e tal, o que caracteriza uma perseguição dentro dos critérios do Portas Abertas? Pela nossa definição, há várias definições, agora a gente usa uma simples. É qualquer hostilidade experimentada como resultado da identificação de uma pessoa com Cristo. Isso pode ser atitudes hostis, isso pode ser palavras, ações, que é prisão, morte, expulsão, violência física, verbal, sequestro, e não de maneira isolada, mas de maneira sistêmica, tá? Tanto num país como numa região, né? Então, nos nossos critérios, por exemplo, o Brasil é considerado um país livre. Há casos isolados de perseguição, mas em geral, no Brasil você tem liberdade para exercer a sua fé, seja ela qual for. Interessante. E, por exemplo, em caso de... O que seria uma perseguição extrema, que eu vejo que vocês utilizam, segundo a pauta que eu recebi aqui da secretária, vocês utilizam essa definição de perseguição extrema. O que seria, então, um país que se enquadra? Até ela coloca aqui na pauta para mim, por exemplo, a questão da Coreia do Norte, né? O que acontece na Coreia do Norte para que ela seja o primeiro lugar na lista desde 2002? Bibo, já posso aproveitar o gancho e falar um pouquinho da lista mundial da perseguição? Claro, tem a ver por favor. Com o texto? Todos os anos a Portas Abertas faz uma pesquisa, é a única do seu gênero no mundo, desde 1993, a pesquisa que gera uma lista que classifica os 50 países mais perseguidores aos cristãos. É a lista mundial da perseguição, tá? Ela foi lançada agora em janeiro e ela é um lançamento global, então ela serve como base da atuação da Portas Abertas. A Portas Abertas tem recursos limitados, então nós atuamos nos países onde há maior perseguição. Então, para que a gente entenda os mecanismos de perseguição, as fontes de perseguição e como a gente pode apoiar a igreja, essa pesquisa é feita, tá? E ela classifica esses 50 países mais perseguidores. Se você quiser mais algum dado, entra lá no nosso site, Lista Mundial da Perseguição, e você pode baixar, você pode receber de maneira impressa também assinando a revista, tem outras formas lá. Então, ela classifica a perseguição em 3 níveis: alta, severa e extrema. Uau. E é uma pontuação. Para fazer essa pesquisa, existe um questionário, é um questionário de 84 questões, divididas em 6 blocos. E a base para essas perguntas é o que a gente chama o conceito de esferas. A Portas Abertas desenvolveu uma metodologia que é auditada externamente por universidades, o departamento de pesquisa da Portas Abertas, que fica na Holanda e também espalhado pelo mundo. Portas Abertas é uma organização que ela está presente nos países onde há perseguição. Nós atuamos apoiando o cristão perseguido, o cristão local, para que ele persevere na sua fé e se desenvolva na sua fé e não abandone a sua fé. Então, a Portas Abertas está no chão de fábrica. Quando eu estou falando com você,
você aqui, do escritório no Brasil, tem um irmão que está na Eritreia, tem um irmão, vários irmãos, né? É uma rede de contatos, eu não posso dar muitos detalhes de vários países, especialmente da Coreia do Norte, mas a Portas Abertas está presente lá e trabalha através de parcerias. Então, a gente faz esse questionário para gerar a lista mundial baseado no conceito das esferas, as esferas da perseguição. E tem duas grandes partes, que é a pressão que o cristão enfrenta por causa de Jesus e a violência. E na questão da pressão, ele pode ser perseguido, ter perseguição no âmbito privado, a vida privada, quer dizer, o cristão não tem liberdade para mudar a sua fé, ter a sua própria Bíblia. No âmbito da família, quando ele se torna um cristão, ele é perseguido pela própria família. No âmbito da comunidade, uma família cristã, ela enfrenta hostilidade por ser cristã numa comunidade. No próprio país, às vezes é proibido, como na Coreia do Norte, ser um cristão. E também a igreja, quais hostilidades que a igreja enfrenta num país. E a questão da violência, a violência é mais clara. Então, baseado nesse conceito das esferas da perseguição, esse questionário é dividido em 6 blocos. As pessoas que respondem esses questionários são especialistas em perseguição da Portas Abertas, lideranças locais e outras pessoas no país. É feita uma compilação e é dada uma nota. A nota máxima é 100. A perseguição extrema, ela caracteriza os países a nota está entre 81 e 100. Esse ano são 11 países, que vai da Síria na posição 11ª e a Coreia do Norte, que é a primeira. A Coreia do Norte, ela é o país mais hostil aos cristãos desde 2002. Kim Jong-un e sua família, né, há mais de 40 mil símbolos, como estátuas, fotos dos líderes da Trindade, né, agora é o Kim Jong-un, e eles são os únicos dignos de adoração, e as pessoas são obrigadas, lembra da estátua do Nabucodonosor? Sim. As pessoas hoje são obrigadas a se curvarem diante das estátuas e monumentos. Então, esse é o país mais opressor. A gente estima pelas nossas redes de contatos que existam cerca de 300 mil cristãos secretos no país, porque é proibido ser cristão. Os cristãos, por seguirem a Jesus, e não a divindade, né, o seu líder máximo, o líder supremo, como ele é chamado, mais de 90 mil cristãos estão presos em campos de trabalhos forçados. Caraca. E como se fosse campos de concentração. Qual o crime deles? Ter sua fé descoberta. Então eles têm alimentação muito pobre, eles são dissuadidos a negarem a sua fé. Então eles precisam da nossa oração, precisam do nosso apoio para que eles permaneçam firmes. Marcos, você já contou uma coisa horrorosa, né? Mas eu queria que você contasse alguma outra experiência, ou que cristãos ao redor do mundo, né? Ou países dessa lista, dessa questão mais grave, que tipo de perseguição, né? Você falou agora de trabalho escravo, que já é uma coisa horrorosa, mas eu queria que você contasse alguma outra história que você sabe, pra gente sentir, a ideia aqui é nós, cristãos ocidentais, que temos liberdade, né? Estamos aí, segundo Portas Abertas, né? Como um país livre. Que história você tem para contar de o que cristãos sofrem aí ao redor do mundo, nesses países que perseguem violentamente os cristãos? A gente ouve, né? Tem algumas notícias que estão chegando até nós de explosões, né? Igrejas bombardeadas não é a palavra, mas que são alvo, né? De explosões e tal. Mas tem alguma história que você possa contar? Eu queria que você contasse para nós um pouco, para a gente entender esse cenário e esse caos que é a vida de muitos cristãos. Eu acho que eu posso contar a questão da violência contra os cristãos. Essa é mais contundente, tá? Então, por exemplo, somente no período da apuração da lista mundial da perseguição 2020, 2.983 cristãos foram mortos. Então, e esses números são conservadores. A Portas Abertas, ela se baseia em dados e fatos comprovados. Então, com certeza, esse número é maior. Muitas pessoas não entraram nesses números. E quando eu estiver falando de números, gente, estatísticas, isso é para dar um embasamento, assim, não é um trabalho que é feito só na paixão. Sem paixão não tem razão, só paixão é confusão. Então, assim, sou apaixonado por Jesus, somos apaixonados por Jesus, pelo reino, pela igreja. Agora, a gente precisa de fatos e dados para ter um trabalho mais pontual, focado, sistemático e consistente, tá? Então, cada número que eu falar, lembre-se que é uma família afetada, é um cristão que precisa da nossa oração, uma nação que precisa da nossa oração e apoio. Então, lembre-se sempre disso, tá? Quando ouvir os indicadores. Então, 2.983 cristãos foram mortos no período de apuração da lista. Somente na Nigéria, 1.350. E tivemos aqui a Damares, tivemos aqui a Ana. A Portas Abertas tem trabalhos na Nigéria e de apoio a viúvas e órfãos, porque os maridos eram líderes ou pastores ou cristãos e foram mortos
grupos, tá? Então, radicais do Boko, extremistas muçulmanos do Boko Haram, pastores muçulmanos de Cabra Fulani, você tem grupos como o Seleka na República Centro-Africana, você tem o Al-Shabaab na Somália, então pessoas são mortas. Outro fato importante, houve um crescimento absurdo no número de ataques a igrejas e propriedades. 9.488 propriedades ou igrejas foram atacadas no período de apuração. Só na China, mais de 5.500. Imagina que você está num domingo na sua igreja, alguém joga uma bomba e ataca por você ser um cristão. Então, prisões, 3.711 cristãos foram presos ou condenados sem julgamento, a maior parte deles na China, cerca de 1.000. O governo chinês está muito temeroso, dizem que há mais seguidores de Cristo, mais de 100 milhões de cristãos na China, há mais seguidores de Cristo do que membros do partido, então já está se tornando uma ameaça. A igreja na China enfrentou grande oposição no ano passado, muitas igrejas foram fechadas, pastores estão sendo presos, está se fazendo uma tradução da Bíblia conforme a ideologia comunista, então há um controle. Antes havia mais liberdade nos sites, agora para você, por exemplo, fazer um podcast como esse do Bibotalk lá, se é que é possível fazer um podcast, não conheço nenhum podcast, só conheço conteúdo online, primeiro tem que passar por liberação da polícia religiosa. Na China, estive na China, morei na China, tinha um oficial da polícia religiosa dentro do prédio da igreja, que ele fazia um screening do sermão, tinha um oficial da polícia na frente da igreja controlando o passaporte dos asiáticos. Se fosse um chinês, não podia entrar no culto dos lauais, dos gringos, ele só podia participar do culto chinês, que era monitorado e censurado. Então, assim, há várias facetas, há muitos cristãos presos na Eritreia, houve uma mudança nos top 11, que são esses de perseguição extrema, a Eritreia passou por 6º lugar, o Sudão por 7º lugar, e há muitos cristãos, como Ellen Berhane, que teve no Brasil, presos em containers, sendo dissuadidos diariamente a negarem a sua fé, então eles precisam da nossa oração. Então dei um panorama geral aí, focado na violência. Então a perseguição tem crescido, e Bibo, me interrompe aí, porque eu posso ficar falando aqui. Não, mas rapaz, eu quero que você fale, eu tô aqui só, na verdade, envergonhado, consternado por tudo que você tá falando, porque caramba, mano, aí a gente, enfim, depois a gente fala um pouquinho mais sobre o silêncio da igreja ocidental, mas não, você pode falar, cara, porque são realmente, e assim, Marco, o que você tá falando agora não é passado, né? É presente, é o período de apuração ano passado, período de apuração da lista. Sim, de situações de extremo risco, de morte, agora, não é uma coisa que aconteceu no passado, cristãos estão sofrendo isso agora. Eu tenho um amigo, Marco, que ele tá em Burkina Faso, né? Na região que ele tá, assim, até ronda um perigo, mas parece que é mais para um outro lado do local lá que tá tendo a mais perseguição. Mas eu vi que Burkina Faso também tá forte a perseguição lá. E uma frase desse meu amigo, cara, foi extremamente... Uau, só de lembrar até me arrepio, até me emociono, na verdade. Porque ele falou assim, cara, quem tá no campo missionário é pra morrer. E eu, nossa, velho, meu Deus do céu, né? Então, quando eu ouvi essa frase dele, que eu, né, liguei pra ele, troquei um WhatsApp com ele e tal, cara, como é que tá aí? Eu tenho visto notícias, porque eu tenho acompanhado Portas Abertas nas redes sociais, e aí tem chegado notícias de Burkina Faso e tal. Ele falou, não, cara, aqui na minha região até não tá tão complicado, é mais pro outro lado e tal, não sei pra qual região. Só que é o seguinte, né, cara, o risco ele é real e quem tá no campo missionário é pra morrer. Então, assim, falei, mano... Aí, enfim, né, não tem nem o que a gente falar, porque esses dados e esses fatos, que é o que, com que o Portas Abertas trabalha, enfim. Como é que o Portas Abertas age, Marco? Diante desse cenário caótico, diante de irmãos, né, e acho que você fez uma observação fantástica quando disse que estamos falando de famílias, né? Quando você vê esses números, pensa que eles são maiores e atingem muito mais pessoas, né? Como é que a Portas Abertas age efetivamente diante dessa situação? Olha, primeira coisa, a gente continua fazendo, apoiando a igreja perseguida, e entenda o seguinte, o irmão André perguntou para a igreja nos países comunistas, né, no leste europeu, o que vocês precisam? E a igreja respondeu, nós precisamos de oração e bíblias. Então nós continuamos fazendo a mesma pergunta, nós não chegamos com uma ideia pronta, nós não chegamos com a fórmula mágica, agora ainda há necessidade de um envio de bíblias, então Portas Abertas continua apoiando a igreja, enviando bíblias e literaturas cristãs, seja de modo hard, que eu chamo, impressas, ou seja de maneira através de aplicativos,
material para download, treinamento de pastores e líderes. Essa foi uma demanda dos líderes também. Imagine você ser um país em Burkina Faso. Burkina Faso pela primeira vez está na lista mundial da perseguição. A violência aumentou demais. Mais de 50 líderes foram mortos no período de apuração da lista. É a primeira vez que Burkina Faso está na lista. Então, como você ser um pastor numa região extrema de perseguição? Então, fizemos um treinamento, chama Permanecendo Firme através da Tempestade, um treinamento para pastores e líderes, porque nós entendemos, se treinarmos os pastores e líderes, eles vão ter um efeito multiplicador. Escolhe homens íntegros que multipliquem, né, o treinamento que eles estão fazendo então treinamento de pastores e líderes. Ajuda socioeconômica, estive no Iraque, vários desses países, já tive a oportunidade de estar em mais de 40 países, visitando, conhecendo e vivendo alguns deles. Então, assim, ajuda socioeconômica, socorro emergencial. Estive no Iraque, só num campo de refugiados expulsos pelo Estado Islâmico da região da Planície de Nínive, tinham mais de 1.000 containers e aquelas pessoas precisavam comer, cestas básicas, então esse apoio emergencial, cesta básica. No Iraque estamos ajudando a reconstrução de casas, igrejas, então esse socorro emergencial, viúvas, como eu falei, no norte da Nigéria, órfãos, aluguel, então socorro emergencial, microcrédito. Também no Iraque pude ver famílias que tinham uma habilidade, tinham uma capacidade, agora não tinham recurso. A Portas Abertas entra com microcrédito. Por que a gente não dá 100%? Porque parte do recurso vem, a nossa taxa de retorno é de 80%, empresta 100, eles devolvem 80, e a gente pega esses 80 e vai investir em outras famílias, tá? Então é um microcrédito, tá? Não é pagou, inadimplente, vai pro Serasa, não é isso. É para que a gente tenha de volta, tá? E possa investir em outros projetos. Então eu visitei um mercadinho que tinham 3 famílias cristãs expulsas pelo Estado Islâmico, a gente pôde fazer umas compras lá, um restaurante também pôde comer lá comida árabe, um hummus, um pão lá sem fermento com eles, que eles produziam, barbeiro, pescaria, piscicultura e outra, comprei um chinelo também deles lá, então esse apoio microcrédito. Apoio pós-trauma, isso é uma novidade. É algo que começou especialmente por causa das viúvas, das mulheres. A Portas Abertas corrigiu uma falha que o contato em geral, as sociedades são muito machistas, né? Espalhadas pelo mundo. Então o contato era com o homem, com a liderança, as mulheres eram de certa forma negligenciadas. Então a gente notou um gap e corrigiu, que era quando o marido morria, falecia, acontecia, como é que fica a esposa? Então esse apoio para viúvas e órfãos e também o apoio pós-trauma. Eu não sei se você já teve oportunidade de lidar no próprio Brasil, há pessoas traumatizadas aqui que necessitam de apoio e pode durar meses, pode durar anos. Então a Portas Abertas tem um apoio pós-trauma, é um projeto muito bonito. Camarões, que é um país novo também na lista, houve um grupo de viajantes do Brasil, você pode também visitar a Igreja Perseguida entrando no nosso site, participando dessas viagens de curto prazo, tá? É uma viagem restrita, você tem que assumir o risco da sua própria integridade. Claro, eu não vou refutar o que o irmão falou, mas no campo, a Bíblia fala, aquele que quer vir após mim a si mesmo, se negue, tome a sua cruz e siga-me, né? Então a gente é escravo de Jesus, servo do Deus Altíssimo, então a gente tem que estar disposto. Agora, claro, Portas Abertas, nunca houve nenhum incidente do Brasil, já houve colegas e irmãos que infelizmente houve uma fatalidade, faz parte dos países onde a gente atua, prisões, mas foi um grupo de viajantes para Camarões e visitaram viúvas ali, reflexo da atuação do Boko Haram na Nigéria, também na área fronteiriça com Camarões, então puderam encorajar e ver viúvas que são apoiadas. Então tem grupo de viúvas, você se sente a última azeitona da empadinha, tô sozinho. Você põe essas viúvas que passaram os mesmos desafios e elas chegam cabisbaixas, chorando, e elas começam a compartilhar, fazer um debriefing, né, que é o processo do apoio pós-trauma, e compartilhar suas dificuldades, orar umas pelas outras, serem treinadas para permanecerem firmes através da tempestade. Esse treinamento também é usado para as viúvas, e elas saem no final do treinamento de uma semana cantando e sabendo que tem outras que apoiam, encontrando brasileiras que estão orando por elas, saem fortalecidas. Então, essa é a multiforme atuação da Portas Abertas, e o que houver necessidade da igreja, advogados também, situações de prisão, cartas, tem campanhas de encorajamento, ações de advocacy, tem uma campanha que está funcionando agora, que é a campanha da Índia, campanha global de apoio à Índia. A Índia é o país que está nos top 10 e é o país onde a perseguição, dos países onde a perseguição mais cresceu nos últimos anos. Então, uma visão geral aí de como a Portas Abertas atua e apoia. Entendi. Nesses países aí, Marcos, que são extremamente difíceis e são bem duros, né? Como é que vocês fazem? Tipo assim, uma vez eu acho que eu não conheci, mas no meu grupo de relacionamento, teve alguém que foi para um desses países fazer missão.
E, se eu não me engano, um país dominado pelos radicais muçulmanos e tal, radicais islâmicos. Aliás, eu nunca sei direito como fazer sem falar, sem ofender. Não sei se é radical islâmico, se é muçulmano, como é que é. Me perdoem a ignorância aí. Mas enfim, eu sei que ele não podia dizer nome. Tem uma série de cuidados, né? Ele mandava e-mail, mas ele tinha que omitir várias coisas. Tipo, realmente é um risco iminente, assim. E como é que vocês fazem? Vocês entram lá muitas vezes como profissionais liberais? Como é que se dá esse processo de alguém se aventurar num país onde é extremamente proibida a presença cristã, digamos assim? Olha, envolve risco e envolve cuidados, tá? Sempre a Portas Abertas trabalha para mitigar o risco. Eu acho que chama a atenção do ouvinte, chama a nossa atenção quando uma pessoa coloca sua vida em risco por causa de Jesus. Agora, a gente quer mitigar o risco e não quer que ninguém morra no campo. Faz parte, acontece, infelizmente, especialmente nos países mais extremos. Então, primeira coisa, a Portas Abertas está blacklisted. A Portas Abertas, eu não posso falar os países, mas ela está na lista negra de vários países. Indo para vários desses países como representando a organização, você não entra. E alguns desses países, eu, por exemplo, não posso ir para muitos desses países. Ah, tu já tá marcado já. Já foi. Como eu não poderia também, né? Uma vez eu ouvi uma história, por exemplo, como eu tenho um ministério público online, eu jamais entraria nesses países, né? Eu jamais poderia fazer, até poderia entrar, mas seria um risco enorme eu entrar nesses países para fazer missão, digamos assim, até pelo meu histórico online. Tem até isso, né? No meu caso é uma relação da Portas Abertas com a minha identidade. Então, assim, não tem... Pelo trabalho de divulgação, isso acaba acontecendo. Eu perdi a oportunidade no início, agora não dá mais. O quê? Que início? No início do podcast ou da sua carreira ministerial? Não entendi. Quando eu comecei na Portas Abertas, que não estava atrelado, né? Então, agora não é mais possível, por questão de segurança para mim e da integridade, especialmente do cristão perseguido. A forma como a Portas Abertas atua, que apoiando o cristão local, isso facilita a continuidade do trabalho. Por exemplo, óbvio. Muitas organizações foram expulsas da Índia. Há um projeto, há discursos do governo falando de erradicar as minorias religiosas do país até 2021. O Narendra Modi é o partido majoritário do primeiro-ministro. Então, há um discurso claro. Agora, nós sabemos que as portas do inferno não vão prevalecer sobre a igreja vai estar lá em 2021. Mas há um discurso aberto na Câmara, no Senado. Então, várias organizações foram expulsas, organizações cristãs do país. Se eu não me engano, a Compassion, depois de décadas atuando, foi expulsa do país. A Portas Abertas, por trabalhar com o cristão local e por ter um mecanismo de mitigar risco, não vai lá como o nosso nome, ela consegue se manter presente, tá? Quando as organizações transculturais, que são importantes, que mandam pessoas de outros países para lá, são expulsos, a Portas Abertas continua porque é um cristão local. Digamos assim, é mais um no meio do seu próprio povo. Então, é mais fácil de ser despercebido, tá? Agora, enfrenta mais riscos. Sim, então, entendi. É isso que eu posso falar um pouco, né? Então, tem mecanismos por apoiar o cristão local, não fazer envio de missionários transculturais ou de estrangeiros, a gente continua, porque é um cristão local no seu próprio país, ele continua fazendo o trabalho através de redes de contato, através de redes secretas também, outros nomes que não são portas abertas. Então, isso é o que eu posso falar da forma que a gente entendi. Marco, a gente infelizmente tem que caminhar para o final do nosso papo, foi um papo muito curto, mas eu queria te perguntar, até um dos tópicos que a Regina me passou aqui, eu acho que é interessante, também está no site do Portas Abertas, mas o silêncio da igreja ocidental, né? Diante de tudo isso, como é que vocês lidam com esse silêncio, por que desse silêncio nosso, enfim, queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Olha, realmente, eu vou chamar um silêncio ou um desconhecimento, talvez a palavra politicamente mais correta seja o desconhecimento. A maior parte dos cristãos nos países livres não sabe que existe uma igreja perseguida. Então, primeiro assim, se você não sabe, você desconhece, você não divulga, tá? Então, por isso que é a importância do nosso trabalho. Graças a Deus, no Brasil, ao longo dos anos, as pessoas têm se engajado, as igrejas têm se engajado. Hoje são cerca de 35 mil parceiros que apoiam em
oração, financeiramente os projetos, só que somos 45 milhões de evangélicos só no Brasil. Então, há uma necessidade de divulgação, há uma necessidade de apoio e envolvimento. 1 Coríntios 12, 26 diz que se um membro do corpo sofre, eu devo sofrer com ele. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa do evangelho. Então, perseguição faz parte, deveria fazer parte da vida do cristão. Aqueles que vierem piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Há vários textos bíblicos respaldando o que eu estou falando aqui. É uma promessa que a gente não fala muito, mas se tem uma promessa, tá aí essa, que a gente vai ser perseguido por amor a Jesus, né? Sal e luz incomodam, onde chega a luz, a treva se incomoda, então sal salga, então não que a gente tenha que ser chato ou masoquista, tá? Não é isso, mas a consequência natural de você ser um fiel seguidor de Jesus Cristo, aquele que seguir Jesus piedosamente será perseguido, dizia Paulo, se eu não me engano, 2 Timóteo 3,12. Então, vá à Bíblia, tá lá a perseguição. Agora, nossa teologia, a teologia ocidental, eu posso arriscar a falar isso, embora não seja um especialista em teologia, mas estudei, sou um crente há bastante tempo. Questão de sofrimento, a gente tem que buscar ser feliz, a gente tem que buscar realizar os nossos sonhos. Eu tô falando de maneira genérica, tá? Sofrimento, o que pelo menos eu aprendi assim. Sim, Em igrejas sérias, igrejas comprometidas, mas busque Jesus, não é que você não vai ter sofrimento, mas vai buscar alívio, é Jesus, mas muito centrado nas suas necessidades. Então, quando a gente fala numa igreja, o engajamento acontece, graças a Deus, mas a maior parte das pessoas se sensibiliza, chora, ora, tem aquela questão emocional, mas por ser algo desafiador, algo muitas vezes pesado, que vai confrontar a sua fé, e eu aqui reclamando no Brasil porque não tenho isso e aquilo, e cristão sendo fiel até o fim, sendo desafiado no seu dia a dia, perdendo tudo, o convívio da família por causa de Jesus, eu aqui. Então, muitas vezes as pessoas não conseguem lidar com isso e preferem se afastar, tá? Então, essa busca da felicidade, a gente critica muito, muitas pessoas criticam, eu acho que eu posso generalizar também, a teologia da prosperidade, mas a teologia do bem-estar também, né? Sim, é a teologia da prosperidade afetiva, né? Como alguns amigos meus chamam. Tem a prosperidade, eu defino como teologia do bem-estar. Eu estando bem comigo, minha família, com a igreja, indo pra minha igreja, e assim, tá bom. Eu chamo de teologia good vibe. Eu tô escrevendo um livro chamado Deus que Destruiu os Meus Sonhos, e esse tipo de teologia eu tô chamando de teologia good vibe. É isso, eu quero me sentir bem, quero estar numa vibe boa, né? É isso. Então quando tem um assunto que me tira da zona de conforto, por que eu vou buscar? Eu queria que você falasse um pouquinho, Marco, sobre o DIP. Eu acho que é uma coisa que, olha, eu vou até tentar envolver a minha igreja local, porque é uma parada que eu acho que conscientiza bastante, né? Fala um pouquinho pra gente do DIP, por gentileza. O DIP é o Domingo da Igreja Perseguida. Foi uma ideia do irmão André, o fundador. Olha aí. Baseado em Atos 4, tá? Que é o início. O Ocidente, desculpa te interromper, rapaz, mas o Ocidente é tão suave, de certa forma, que a gente tem que criar um dia pra fingir uma perseguição aqui. Vamos fingir, né? Vamos imaginar, vamos trazer a realidade, tipo, caramba, mano. Mas enfim, continua. É um movimento de oração, né? Foi criado pelo irmão André, baseado lá em Atos 4. Perseguição de Pedro e João, né, diante do Sinédrio, que eles foram presos. Então, é o início simbólico da igreja perseguida. E sempre uma semana depois de Pentecostes, tá? Esse ano vai ser no dia 7 de junho. O tema, sempre usamos um tema, são cristãos ex-muçulmanos. Para você participar, você entra no site da Portas Abertas. Depois você divulga aí, Bibo. Sim, o link vai estar na descrição aqui do podcast, mas é portasabertas.org.br/DIP. Exatamente. Tá, mas o link está aqui, o link está na descrição desse BTcast. Aí você entra lá, primeiro você pede para o seu pastor. A Portas Abertas ela é subversiva em várias coisas, mas aqui a gente se submete à autoridade do seu pastor. Então você conversa com o seu pastor, vê se ele está interessado que o DIP aconteça na igreja. Então, com a autorização do seu pastor, converse com ele, né? E você pode fazer o cadastro. Entra nesse link que o Bibo falou, faz o cadastro, seu cadastro como organizador e da sua igreja. Você vai receber um material impresso, com orientações de como fazer o DIP. Pode ser um momento de oração, pode ser o culto inteiro. Temos vários materiais, vídeos, fichas para você mobilizar pessoas para orarem e receberem o material da Portas Abertas. Então vai ser no dia 7 de junho e o tema são cristãos ex-muçulmanos. Caraca, bacana, gente. Ó, se você quer, o site tá aqui na descrição deste BTcast. Rapaz, é muita coisa, mas Marco, a gente tem 8 minutos aqui, mas nesses 8 minutos eu queria abrir, deixar abertos os microfones do BTcast para você nos trazer uma palavra em relação ao tema que a gente tem discutido aqui. Como eu falei, né, a igreja
tem sido perseguida ao longo dos anos, a cada vez mais a perseguição tem crescido, ela tem se espalhado, tem se radicalizado. Eu vou dar alguns fatos aqui para embasar de novo o que eu estou falando. Se a gente compara o período de 2013 com agora, havia cerca de 100 milhões de cristãos perseguidos, hoje há 260 milhões, mais de 260 milhões de cristãos perseguidos. Um aumento de 100... Uau, nós somos o grupo religioso mais perseguido, Marco? Olha, segundo o Pew Forum, sim, tá? É difícil precisar isso, mas é possível que sim, porque não há dados de outras religiões, tá? Os cristãos, então, eu assumo que sim, é o grupo religioso mais perseguido. Agora, há perseguição entre muçulmanos também, hindus, outras religiões. Agora, a perseguição tem crescido mais de 160% desde 2013 até agora. 1 em cada 8 cristãos são perseguidos por causa de Jesus Cristo. Uau. Eu me lembro do encontro de Paulo, na época Saulo, a caminho de Damasco, Síria, 11º na lista mundial da perseguição. Eu encontro com Jesus, a caminho de Damasco. Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. A perseguição é por causa de Jesus. Os cristãos são perseguidos não por causa deles, mas por causa de quem eles carregam, por causa da semelhança com Jesus Cristo. Então Jesus continua sendo perseguido. E vai ser assim até que Jesus volte. Estamos no fim dos tempos, a perseguição vai crescer, vai aumentar, baseados em fatos e dados, e meu entendimento é bíblico. Não sou, de novo, um especialista em escatologia, mas a coisa tem vários versículos que respaldam o que eu estou falando. Então, há uma necessidade muito grande de apoio à igreja perseguida. Não para que a perseguição, a oração de Atos 4, de Pedro, não foi que, Senhor, acaba a perseguição, né? A nossa teologia, a teologia do bem-estar. Senhor Jesus, livra-me de toda a perseguição que eu tenho. Faz parte. Ele falou, Senhor, se ouviu e ouviu, vou fazer uma paráfrase aqui, né? Se ouviu e ouviu tudo que aconteceu contra a gente. Dá-nos coragem para continuar pregando o evangelho. Uau. Então, a oração para a igreja perseguida não é, claro, né? Fortalece, mas dá coragem. Oro com meu filho, muitas vezes Senhor, abençoa a igreja perseguida para que eles perseverem na fé. Então, 3 maneiras que você pode apoiar a igreja perseguida é o id, interceder, doar e encorajar. Então, a sua oração de intercessão não é que acabe a perseguição, é para que eles tenham coragem e perseverem na fé. Não, você tá ligado, mano, que isso é subversivo? Porque assim, ó, a nossa mentalidade é essa, Senhor, acaba com a perseguição. Então, a oração Caraca, mano, meu Deus. Você que tá falando, eu nunca fui tão desafiado na minha fé como servindo a igreja perseguida e tendo contato com os cristãos diariamente. Então é uma bênção, é um privilégio, você vê, agora é um desafio pessoal, né? Então ore, interceda. Oração pode chegar onde a gente não pode chegar. Você não sabe a diferença que a sua oração pode fazer na vida de uma pessoa quando ela precisa. Então ore, Deus colocou no seu coração. Eu lembro na sala do irmão André, aquele espaço com recortes de jornal, viu uma coisa na TV, leu uma coisa no jornal que te remete à igreja perseguida. Ore, interceda para que a igreja persevere, para que a igreja seja fortalecida, para que Deus esteja com eles, Ele está, mas que eles sintam a presença curadora de Jesus e perseverem na fé. É o id, interceder, doar. Você pode doar para os projetos da Portas Abertas. Entra no nosso site, há várias maneiras de você doar para que os projetos aconteçam. Os projetos da Portas Abertas são sempre com cristãos locais, baseados nas necessidades dos cristãos locais. Esse mês, né, você pode doar para receber a revista também mensal, e você pode encorajar através das campanhas de carta. Você pode participar de uma viagem junto com a Portas Abertas. As viagens da Portas Abertas, não pense numa viagem tipicamente missionária, que você vai lá, você visita o projeto, é uma viagem abençoadora, viagem missionária, possivelmente uma parte dos ouvintes somos frutos de missionários transculturais, há nações não alcançadas que precisam de missionários transculturais. Agora, Portas Abertas apoia o cristão local. Você pode encorajar, o ED encorajar, você pode encorajar através de campanhas de cartões. Nós enviamos cartões para viúvas, órfãos, pastores nos países onde há perseguição, para encorajamento. Você não sabe o impacto que isso pode fazer. Já levei cartas a países, e você mostrar que tem uma carta de um brasileiro, um cristão ou uma cristã brasileira que estão mandando uma mensagem de encorajamento, eles colam nas paredes, nos momentos de dificuldades para serem fortalecidos. Você pode encorajar através de uma viagem de campo, alguns destinos, alguns roteiros. É uma viagem diferenciada porque envolve questão de segurança. Em alguns países você não vai encontrar um cristão, porque é proibido ser cristão no país. Um encontro seu com ele coloca em risco a integridade dele, especialmente. Olha só. Já houve viagens que fizemos para países fechados, saímos com o grupo, na semana seguinte um dos contatos foi preso. Olha. Não posso falar a região. Então, assim, é sério, é verdade, é hoje, é atual, é o que está acontecendo agora, tá? Então, você pode fazer uma viagem de encorajamento, pode ser só uma viagem de oração, pode ser uma viagem
viagem de visitação, ou pode ser um encontro que vai marcar a sua vida e marcar a vida do cristão perseguido. E eu vou deixar aqui uma frase do irmão André e depois um versículo bíblico. A palavra de Deus deve pautar todas as nossas ações como cristão e pauta o ministério, pautou o chamado do cristão, do irmão André. Então, assim, o irmão André diz o seguinte: enquanto houver um cristão perseguido ou um cristão preso, eu não serei livre. Nossa! Enquanto houver um cristão preso, eu não serei livre. E a mensagem bíblica para isso é o versículo bíblico, é 1 Coríntios 12, 26, a gente usa muito aqui. Quando o membro do corpo sofre, eu devo sofrer com ele. Gálatas 6,10, aproveite toda oportunidade, faça o bem a todos, especialmente aos irmãos da fé. Então, apoiem a igreja perseguida, apoiem, a Portas Abertas é ponte entre a igreja livre no Brasil e a igreja perseguida, e a igreja conta com o seu apoio. Obrigado pela oportunidade, Bibo, Deus abençoe. Rapaz, nós que agradecemos pelos relatos, né, por esses dados, por esse encorajamento, e que Deus continue abençoando muito, né, esse trabalho de vocês, que já está consolidado aí tantas décadas agindo em favor da igreja perseguida. Tudo isso que você falou, Marco, está no site do Portas Abertas, né? Todas essas questões, essas opções, tudo isso está lá no site do portasabertas.org.br. Confere? Várias das coisas que eu falei, a maior parte das coisas está lá no nosso site. Você acessando, tem muito conteúdo, possibilidade de evento, oração, tá tudo lá. Isso, muito legal. Gente, é isso. Penso que eu e você fomos desafiados, e ter conhecimento é ter responsabilidades, né? Então tá aí. Obrigado mais uma vez, Marco, pelo teu carinho, pela tua presença. Que bom que deu certo essa agenda. Apesar de ter sido curto, foi muito edificante, e quem sabe a gente volta aí para uma próxima pauta aqui em Bibotalk. Obrigado, Bibo, sempre à disposição. Deus abençoe sua vida, o ministério e também todos os ouvintes. Fiquem com Deus. É isso, gente. Ficamos por aqui. Deus abençoe vocês. Até o próximo BTcast, se Ele quiser e assim permitir. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Este podcast foi editado por Tuller Bibotalk Produções.